Por gentileza, pode ligar o seu som, confrade Edilson. Confrade presidente Michel Inetsky, presidente de honra, presidente da Academia Nacional de Maçons Imortais, representantes de outras academias, grãos-mestres e demais autoridades maçônicas, irmãos visitantes, senhores e senhoras, queridos confrades, meus irmãos, boa noite a todos. Iniciaremos nesse instante, às 18 horas de Brasília, deste dia 15 de novembro de 2024, os procedimentos de abertura dos trabalhos da Assembleia da Academia Maçônica Virtual Brasileira de Letras e reunião festiva, cívica e comemorativa de 15 de novembro, data magna da Proclamação da República. Nós solicitamos a atenção dos participantes para as informações preliminares. Todos os microfones serão silenciados pelo administrador, sendo liberados para uso em momento oportuno. Solicitamos a todos os presentes que assinem a lista de presença, que está sendo disponibilizada no chat, e que desta lista serão sorteados no final 10 livros de autoria dos acadêmicos da Academia Maçônica Virtual Brasileira de Letras. A partir deste momento, com a presença dos nossos queridos irmãos confrades, presidente e vice-presidente, nós comporemos a mesa diretora dos trabalhos com os seguintes acadêmicos: Michel Inetsky, presidente; Isaltônio Silva Machado Júnior, vice-presidente; Adilson Zotovici, diretor-secretário; Oduvaldo Álvaro, diretor-tesoureiro; Vanderlei Coelho, diretor de Informação e Tecnologia; Roberto Zardo, diretor de Comunicação; Aldino Brasil, que eu não sei se se encontra, diretor acadêmico cultural; Jonas de Medeiros, do Conselho Editorial; e também o irmão Kleber Toledo e Cledson Cardoso, do Conselho Fiscal. Temos também o nosso querido irmão e grão-mestre da Grande Loja Maçônica do Estado da Paraíba, nosso confrade e conselheiro Ailton Elisiário de Souza, e o nosso também conselheiro Eleutério Nicolau da Conceição. Nós temos ainda a grata presença, que comporá a mesa também, o eminente grão-mestre de honra do Grande Oriente de Brasília, o irmão Hélio Pereira Leite, presidente da Academia Nacional de Maçons Imortais, nossa academia afiliada. E também o presidente da Academia Maçônica de Rondônia, o Vanderlei Coelho dos Santos. Composta essa mesa, eu pergunto ao Isaltônio se nós temos mais alguma autoridade, algum grão-mestre, irmão Isaltônio. Até o momento não foi identificado, caso eu identifique, eu informo. Obrigado. Então, bom, senhoras e senhores, então vamos, atenção para a execução do hino nacional brasileiro.
Senhoras e senhores, agora nós teremos a nossa prece da Academia Maçônica Virtual Brasileira de Letras. Rogamos a vós, Deus poderoso, do universo, o grande arquiteto, com encanto em verso respeitoso, que com teu manto cubra este teto. Um bom canteiro de afeto, que se conduz pela literatura, com a luz do obreiro no trajeto, a qual se traduz em cultura. Alicerçado na escrita e leitura, cada livre pedreiro erudito, por bendita propositura, que o fado do obreiro, seu rito. Com espírito acadêmico adstrito, sistêmico pela fraternidade, com igualdade em silente grito, sua gente em prol da humanidade. Com suas letras por liberdade, qual sua espada por seu ideal, luta porfiada por si a sociedade, na filosofia, que o seu cabedal. Mantém, pai, a união fraternal, no lápis o cinzel a cantaria, sob o dossel da arte real, a obra da douta academia. Meus queridos confrades, irmãos, amigos, agora nós faremos um momento de introspecção, elevando os nossos pensamentos ao grande arquiteto do universo, que será feito pelo respeitável irmão, nosso querido irmão e confrade, José Ayrton de Carvalho. Eis a palavra, irmão. Boa noite a todos os confrades. Adilson, você me pegou de calça na mão. Uma Mas vez, fica aqui, uma vez de cada um, né? pois então, mas fica aqui o meu apreço, a minha gratidão pela acolhida e por todo esse manancial que a academia propõe a difundir, consubstanciando assim o nosso aprendizado. Simples, de calça na mão. Muito, muito obrigado, meu querido irmão José Ayrton. Com a palavra agora, então, o nosso querido presidente, o confrade Michel Winetsky, para a abertura oficial dos nossos trabalhos. Tens a palavra, meu presidente. Obrigado, meu irmão mestre de cerimônias. Muito boa noite a todos. É uma enorme satisfação receber a visita de tantos irmãos e confrades que vêm prestigiar o trabalho desta academia. O presidente da academia é apenas o primeiro servidor de todos vocês, ele que se dedica a fazer com que o trabalho de cada um seja valorizado e seja difundido por todo o país, elevando o nível de estudo e de conhecimento da maçonaria. Mas alguns irmãos são muito especiais, e um dos irmãos muito especiais, um dos fundadores desta academia, tem acompanhado o nosso trabalho e dado uma enorme contribuição para a sua manutenção. Então, eu queria formalmente passar o malhete, então, ao vice-presidente Saltônio Machado, para que ele conduza a abertura desta sessão da academia, como homenagem a ele e ao trabalho que ele vem realizando ao longo destes anos. Isantônio, a palavra é sua. Gratidão, eminente confrade presidente Michel Enetes, minha saudação fraternal a todos os eminentes confrades desta e das academias congêneres, co-irmãs e amigas, especialmente a Academia Nacional de Maçons Imortais, aqui representada por seu presidente, o eminente confrade Hélio Leite, que nos honrará nessa data especial da proclamação da República com uma apresentação versando sobre o tema do dia. Não obstante, inicialmente, nós vamos dar prosseguimento ao trabalho com relação à ordem do dia, né?
nós teremos inicialmente uma apresentação musical, né? Então, eu dou a palavra novamente ao nosso mestre de cerimônias para que ele dê sequência e aí possa convocar o nosso músico do dia de hoje. Muito obrigado, Zé Antônio. Meus queridos irmãos, senhoras e senhores, exaltando essa data magna e festiva, né? Teremos agora a execução de uma página musical pelo nosso confrade, músico, venerável mestre da luz e conhecimento, querido irmão e confrade Pedro Sobrinho Rodrigues de Brito. Irmão e confrade Pedro, esteja à vontade para nos brindar com a sua arte. Microfone. Ok, como é que está o som, meu irmão Adilson? Tudo bem? Está ótimo. Bem. Confrade, ilustre eminente confrade presidente, demais queridos irmãos. Os céus e mares eu andei, vi um poeta e vi um rei, na esperança de saber o que é o amor. Ninguém sabia me dizer e eu já queria até morrer, quando um velhinho com a flor assim falou. O amor é o carinho, é o espinho que não se vê em cada flor. É a vida quando chega sangrando, aberta em pétalas de amor. Os céus e mares eu andei, vi um poeta e vi um rei, na esperança de acender o que é o amor. Ninguém sabia me dizer, eu já queria até morrer, quando um velhinho com uma flor assim falou. O amor é um carinho, é o espinho que não se vê em cada flor. É a vida quando chega sangrando, aberta em pétalas de amor. O amor é o carinho, é o espinho que não se vê em cada flor. É a vida quando chega sangrando, aberta em pétalas de amor. Muito bom. Muito bom, Pedro. Muito obrigado. Sabe que você já ficou famoso no nosso grupo. Eu só não tinha ouvido ainda, mas agora o aval está feito, viu? Parabéns. Bom, meus irmãos, agora na sequência da ordem do dia de hoje, né? Nesse dia 15 de novembro, nós teremos nessa reunião festiva e comemorativa, né? A palestra que será proferida pelo eminente grão-mestre de honra do Grande Oriente de Brasília, o nosso querido irmão Hélio Pereira Leite, que é o presidente da Academia Nacional de Maçons Imortais, e essa academia é a nossa academia afiliada. Hoje ele nos brindará com a palestra sobre o tema A Proclamação da República, Antecedentes e Precedentes. Presidente Michel, tens a palavra. O presidente Hélio, né? É surpreendente o multitalento do irmão Pedro Brito. Muito obrigado. Mas ainda ouviremos mais uma vez o Pedro Brito. Né? O irmão Hélio Leite é um dos mais eminentes intelectuais maçônicos do país. A gente vem acompanhando o seu trabalho desde que eu morava em Brasília. Né? Eu morei em Brasília há 25 anos, já era maçom lá.
Então, sempre tive admiração e respeito pelo conhecimento do irmão Hélio, que hoje vai mostrar por que ele é digno desta admiração e respeito de todos os maçons do país. Irmão Hélio, está com a palavra. Boa noite. Antes, porém, desculpe, irmão Hélio, eu gostaria, embora o irmão Hélio ele dispensa normalmente a leitura da biografia, mas com a sua licença e com a licença do nosso presidente Michel, eu gostaria de fazer a leitura da biografia do nosso querido irmão Hélio. Pois não. Então, farei. É reduzida, a biografia é bem extensa, mas eu procuro reduzir ao máximo. Hélio Pereira Leite é brasileiro, professor e advogado. Nascido em Fortaleza, no Ceará, residente em Brasília, Distrito Federal, desde julho de 1963, onde fixou residência. Constituiu sua família, concluiu os cursos de Geografia e de Direito, onde ingressou na Ordem Maçônica. Iniciado na maçonaria em fevereiro de 1966, na loja União e Silêncio, 1582, do Grande Oriente do Distrito Federal, pelo GOB, onde permanece filiado até os dias atuais, com 58 anos de atividades ininterruptas à Sublime Ordem. Em sua senda maçônica, exerceu, entre outros, os cargos de orador, venerável mestre, deputado federal e grande representante da Grande Loja de Porto Rico, junto ao Grande Oriente do Brasil, sendo portador de várias comendas, medalhas comemorativas e títulos distintivos, outorgados pelo Grande Oriente do Brasil e por diversos Grandes Orientes estaduais. Grão-mestre distrital do Grande Oriente do Distrito Federal, conselheiro federal, cargo atual grão-mestre de honra do GOB. É autor de vários livros, entre eles uma trilogia sobre o banquete maçônico, uma coletânea sobre os 195 anos do GOB. Em parceria, uma coletânea com 100 peças de arquitetura de autores diversos, em 2010, sobre o Conselho Federal do GOB, sobre o futuro da maçonaria e também maçonaria e democracia. Na área acadêmica literária maçônica, faz parte das seguintes academias: Academia Maçônica de Letras do Distrito Federal, onde foi presidente; Academia Cearense de Literatura Popular, é o fundador, é um dos fundadores; correspondente da Academia Maçônica da Bahia; correspondente da Academia Maçônica de Mogi das Cruzes, São Paulo; fundador e atual presidente da Academia Nacional de Maçons Imortais, que é a academia afiliada da nossa Academia Maçônica Virtual Brasileira de Letras. Na área social, presidiu a APAI do Distrito Federal, vice-presidente e procurador-geral da Federação Nacional das APAIs, membro fundador das confrarias Chapéu de Couro de Fortaleza e dos Cidadãos Honorários de Brasília, do Distrito Federal. Poderia seguir adiante aí, mas só para os irmãos terem uma dimensão de quem é esse nosso querido irmão Hélio, que é presidente da nossa academia AMI também, né? O irmão Hélio agora tem a palavra para proferir sua palestra. Agradeço, irmão e confrade Adilson Zotovici. Boa noite para todos os que me ouvem, com destaque para o nosso presidente, confrade e irmão Michel, na pessoa de quem eu saúdo todos os componentes da mesa diretora, bem como todos os confrades desta prestimosa academia e a todos os que nos ouvem. Nesta noite, eu começo agradecendo a gentileza do convite que me foi formulado pelo nosso presidente para aqui apresentar um trabalho sobre a proclamação da República Brasileira, não é? Os fatos antecedentes e os fatos precedentes após a sua proclamação. Eu não vou fazer uma palestra, meus nobres confrades. Eu vou ler um texto, produto de uma pesquisa que realizei, né, especificamente para esta noite, em que esta nobre academia festeja uma data
talvez a maior data da democracia brasileira, que foi a sua proclamação da República. Então, com a permissão do nosso presidente, eu darei início à leitura deste texto que trata do tema que nós vamos abordar. O título é Proclamação da República, Antecedentes e Precedentes. Notas introdutórias. Antes de falar sobre a proclamação da República no Brasil, tema de amplo e geral conhecimento de estudiosos e de nós maçons, e para melhor compreensão dos que nesta noite nos assistem sobre o tema a ser abordado, se faz necessário destacar um movimento político maçônico de então e que dividiu a maçonaria em duas correntes distintas: a maçonaria azul e a maçonaria vermelha, formada por maçons absolutistas e por maçons republicanos ou democratas. Até porque, durante muito tempo, se considerou a maçonaria como sendo um só organismo. Este fato impediu que se pudesse observar os movimentos maçônicos com clareza, distinguindo as duas ordens em que se dividia a maçonaria azul e a maçonaria vermelha. Os historiadores nunca se preocuparam em conhecer estes dois aspectos da maçonaria. Somente a partir de algumas décadas é que na Europa os historiadores começaram a descobrir a existência no passado destas duas ordens maçônicas, abrindo-se desta maneira um novo campo de pesquisa sobre a história da maçonaria. Razão por que aproveitamos o ensejo deste momento para trazer à luz a grande importância da existência destas duas correntes maçônicas nos países onde ela atuou, na caminhada política e na transição dos regimes absolutistas para os regimes republicanos ou democracias. Pois acreditamos que com estas informações será possível melhor entender a luta que se travou no Brasil pela sua independência, bem como a raiz dos desentendimentos entre Gonçalves Ledo e José Bonifácio de Andrada e Silva. Origens históricas das maçonarias azul e vermelha. Em 1685, subiu ao trono da Inglaterra Jaime II, católico fervoroso, com nítidas tendências para o absolutismo. Para conjurar este perigo, as principais personalidades do parlamento inglês organizaram-se secretamente, constituindo uma sociedade secreta, cujo objetivo era manter o sistema monárquico nascente e com o parlamento democrático. Esta sociedade secreta inglesa tinha também por objetivo combater o absolutismo e lutar pela permanência da monarquia como Constituição e Parlamento. Surgia aí o embrião da maçonaria azul. Assim, os membros do parlamento inglês colocaram Guilherme de Orange no trono da Inglaterra, cujo movimento foi chamado de Revolução Inglesa de 1688. E logo ao amanhecer do século XVIII, a Inglaterra apresentava-se ao mundo como uma monarquia constitucional parlamentar. Neste mesmo início do século XVIII, com Luís XIV, a França era ainda monarquia absolutista. Com sua morte em 1715, inicia-se na França o período chamado século XVIII, que viria até 1789,
quando teve início a Revolução Francesa. O latim foi substituído pela língua francesa, que tornou-se universal. Todas as obras redigidas em francês penetraram em todos os países e constituem requinte da civilização e cultura ler e falar a língua francesa. Surgia, então, a maçonaria como elemento de ação política e revolucionária, uma sociedade eminentemente secreta, porque não podia lutar abertamente contra o absolutismo. Daí o seu caráter misterioso. Assim, com Guilherme Orange no trono, com esta sociedade secreta na Inglaterra, a maçonaria inglesa, ou maçonaria azul, objetivou-se combater o absolutismo e defender o sistema monárquico, parlamentar e constitucionalista. Porém, quando passa a funcionar na França, assume a forma denominada franco-maçonaria, surgindo daí a maçonaria vermelha, cuja finalidade também era de combater o absolutismo, para substituir radicalmente a monarquia pela república. Essas duas maçonarias, azul e vermelha, tinham o mesmo denominador comum: derrubar o absolutismo. Contudo, ao longo do tempo, encontram-se unidas ou hostilizando-se, conforme as circunstâncias. Essas duas maçonarias espalharam-se no século XVIII por todos os países, inclusive pelas três Américas, inglesa, espanhola e portuguesa, onde foi cultivada a semente vermelha das revoluções emancipadoras, em nome da liberdade e da humanidade. Assim, as 13 colônias inglesas, ao se rebelarem para conquistar novos direitos, foram, ao final, levadas à separação completa, por obra e graça da maçonaria vermelha, com proclamar-se República dos Estados Unidos da América do Norte. Quando tem início a Revolução Francesa, em 1789, as duas maçonarias, azul e vermelha, estavam unidas contra o absolutismo. Logo depois, a maçonaria vermelha abre fogos contra a maçonaria azul e contra o rei Luís XVI. Dominados ambos, a maçonaria vermelha instala a República Francesa. E, ao adotar os princípios de Montesquieu e Locke, principalmente de Rousseau, a Revolução Francesa fez surgir a República, ou seja, a democracia, no seu verdadeiro sentido, muito antes dos Estados Unidos. Na América Espanhola, a maçonaria vermelha domina completamente a maçonaria azul, anulando-a, esfarela a América Espanhola em repúblicas. Cada loja, segundo parece, reivindica para si a organização do seu próprio Estado. Na realidade, a unidade nacional no absolutismo estava no rei. Ao deixar de existir o soberano, dificilmente poderia surgir uma entidade capaz de substituí-lo. A Revolução Luso-Brasileira é a única em todas as Américas onde o domínio da maçonaria azul e a unidade nacional em torno do novo regime monárquico, parlamentar e constitucional se destaca. Este sistema surge de duas filosofias em luta: a monarquia constitucional e parlamentar, defendida pela maçonaria azul, contra a república pregada pela maçonaria vermelha, com vitória da primeira no Brasil particularmente. Antecedentes republicanos no Brasil. Em 1548,
Dom João III, rei de Portugal, cria o Estado do Brasil, província do Império Lusitano, dividida antes em capitanias. Com a criação do Reino do Brasil em 1816, as capitanias passaram a províncias. Proclamada a República em 1889, as províncias recebem o nome de estados. No fim do inverno de 1549, Tomé de Souza, primeiro governador-geral do Brasil, instala o seu governo na cidade de Salvador, capital por ele fundada. Neste mesmo ano, o padre Manuel da Nóbrega, nomeado primeiro secretário de Educação do Estado do Brasil, cria, por ordem de Dom João III, o ensino público e gratuito do Brasil província, cujos professores foram os jesuítas, de 1549 a 1759. Cerca de 2.500 moços, nascidos no Brasil, mas portugueses pela nacionalidade, completaram na América Portuguesa o curso secundário, muitos o curso superior, e foram doutorar-se na Universidade de Coimbra, entre os anos de 1577 e 1822. Em Coimbra, 12 estudantes brasileiros combinaram entre si a possibilidade de se declarar o Brasil independente e se comprometeram a levar avante a ideia quando isso fosse possível. Esta questão foi ventilada em Montpellier em 1786, entre alguns jovens brasileiros que estudavam medicina: Domingos Vidal Barbosa, José Joaquim Maia, filho de um mestre pedreiro, natural do Rio de Janeiro, o primeiro português do Brasil a servir de elemento de contato entre a maçonaria brasileira e Thomas Jefferson, embaixador dos Estados Unidos na França, onde preparava nas lojas maçônicas a grande revolução de 1789. No Brasil, os inconfidentes estavam ligados à maçonaria vermelha, sediada em Paris. Ela é dirigida embora pela maçonaria azul, estabelecida em Londres. A maçonaria inglesa, a serviço da monarquia inglesa e da Inglaterra, atuava no continente europeu através das suas lojas vermelhas, isto é, revolucionárias. Na Bahia, já se instalara o Grande Oriente Maçônico, filiado ao Grande Oriente Vermelho de Paris, de onde vinham as ordens. Dom João VI chega ao Brasil. Dom João, para não ser preso, como foi o Papa, resolve transferir a sede do governo da monarquia portuguesa de Lisboa para o Rio de Janeiro, então capital do vice-reinado do Brasil. Ao chegar à Bahia, o príncipe Dom João manda lavrar carta régia de abertura dos portos às nações amigas, beneficiando assim a Inglaterra. Em outro momento, Dom João, príncipe do Brasil e regente do reino, revoga as proibições então existentes, tornando lícitas as atividades de manufaturados pelo alvará de 1808. Por outro lado, a maçonaria vigilante e ativa na Inconfidência Mineira e na Inconfidência Baiana, em 1789 e 1798, com o fechamento do Areópago de Itambé, surge na forma de clubes e academias, agindo na calada da noite para derrubar a monarquia e implantar a república. Dom João, depois da morte da rainha Dona Maria I, sua mãe,
em 16 de dezembro de 1815, manda publicar carta de lei criando um único reino, o Reino Unido de Portugal, do Brasil e Algarve. Vários foram os movimentos revolucionários, então, surgidos rumo à República do Brasil. Inconfidência Mineira, em 1789, Inconfidência Baiana, 1798, Inconfidência Pernambucana, 1817, Segunda Inconfidência Pernambucana, 1824, Inconfidência Gaúcha, 1835, Inconfidência Carioca, 1889. Em 1818, Dom João VI fecha as sociedades secretas. O cenário político dessa época tinha como protagonista principal a maçonaria, agente das revoluções em todos os países, com o objetivo de derrubar as monarquias absolutistas e implantar uma nova ordem política, social e econômica. Nos regimes absolutistas, os partidos políticos eram proibidos. Somente eram tolerados os bandos, ou seja, grupos antagônicos entre si, mas todos fiéis e leais ao rei, à monarquia absolutista. A maçonaria era, pois, um partido político que lutava contra o poder absoluto dos reis, ou mais propriamente, contra o regime monárquico, onde não havia Constituição e nem parlamento de representantes do povo. A maçonaria, em todos os países, lutava na clandestinidade para derrubar o regime absolutista e implantar outro, de liberdades e direitos, todos assegurados em uma Constituição e com assembleias de representantes do povo. Por isso, a maçonaria era rigorosamente proibida e tenazmente perseguida pelos regimes absolutistas. Em agosto de 1920, explodia em Portugal a Revolução Liberal, e que se propagaria ao Brasil, explodindo no Rio de Janeiro em fevereiro de 1821, surgindo um novo regime de liberdade e uma profunda reforma das instituições políticas e sociais, com o advento de um novo pacto social. Em que pese a maçonaria está dividida em duas ordens, a maçonaria azul, que defendia as ideias políticas de John Locke, ou seja, a conservação da monarquia com poderes limitados, com Constituição e parlamento emanado do povo, e a maçonaria vermelha, que defendia as ideias de Rousseau, ou seja, Constituição e parlamento e abolição completa da monarquia. Daí surgindo a república ou democracia, expressões sinônimas à época. A independência do Brasil seria, pois, consequência da Revolução Liberal, na qual predominou a maçonaria azul. A luta entre os maçons azuis e vermelhos. Desde o século passado, em todo o mundo, duas maçonarias, a azul e a vermelha, vinham lutando para derrubar as tradicionais monarquias absolutistas. A maçonaria azul defendia a monarquia constitucional parlamentar. A maçonaria vermelha queria a abolição completa da monarquia, com a instalação de repúblicas democráticas. No momento em que Dom João VI deixa o Brasil, existiam forças políticas divergentes. Os absolutistas, os monarquistas constitucionais parlamentares e os republicanos democráticos. Os absolutistas eram partidários
da tradicional forma de monarquia, derrubada pela Revolução de 24 de agosto de 1820. Eram constituídos principalmente pela antiga nobreza, pela classe dirigente política, que dominava as câmaras municipais, empregados públicos e tropas de primeira e segunda linha, etc. Os monarquistas constitucionais parlamentares eram constituídos de uma nova classe que começara a surgir no século anterior, a burguesia, formada por negociantes ricos, juntando-se a ela uma parte da nobreza absolutista, influenciada pelas ideias de Locke, Montesquieu e Rousseau. Os republicanos democráticos constituíam a maçonaria vermelha. Eles desejavam a abolição total da monarquia, com governos inteiramente originados do povo. Enfim, as lojas maçônicas da época eram os partidos políticos secretos. José Clemente Pereira era, com Joaquim Gonçalves Ledo, Cônego Januário Barbosa e outros, os chefes da maçonaria vermelha do Rio de Janeiro. Em dezembro de 1821 e janeiro de 1822, José Clemente Pereira, vendo que Dom Pedro não sairia, foi obrigado a concordar, fazendo um discurso no dia do pico, onde declarara taxativamente que o Partido da Independência, isto é, os demagogos, os carbonários, os democratas, que Varnagem denominou ultraliberais, em suma, a maçonaria vermelha, escrevia para as cortes, pedindo que Dom Pedro fosse retirado do Brasil, pois, saindo Dom Pedro, seria implantada a República nas províncias do Brasil. José Bonifácio de Andrade e Silva era o chefe da maçonaria azul do Brasil, inabalável em suas posições e princípios políticos. E, portanto, não desconhecia os movimentos da maçonaria vermelha comandada por Gonçalves Ledo, bem como o que acontecia nas cortes de Lisboa, onde os primeiros deputados do Brasil, todos vermelhos, estavam dominando os debates com o apoio dos deputados portugueses vermelhos. Contudo, os deputados vermelhos do Brasil não estavam tramando contra o Brasil. Eles estavam, juntamente com os vermelhos de Portugal, tramando nas cortes a retirada de Dom Pedro para a implantação de um governo nas províncias favorável à instauração da República nas províncias do Brasil, que se tornariam automaticamente independentes. Independência do Brasil. Em face do tempo que nos foi concedido para expor esta temática nesse instante, devo fazer um recorte na história para chegarmos ao instante em que Dom Pedro deu o grito do Ipiranga, tornando o Brasil independente do jugo das forças portuguesas, com todo o apoio da maçonaria azul, como uma monarquia constitucional parlamentar. Independência essa também proclamada em uma reunião do Grande Oriente do Brasil, em sessão dirigida por Gonçalves Ledo. Surge a nação brasileira. Surge a nação brasileira sob a forma de monarquia, com a aclamação de Dom Pedro, primeiro imperador constitucional do Império do Brasil, no dia 12 de outubro de 1822. Iniciando-se daí o primeiro processo político da nação contra os republicanos que queriam implantar a República no Brasil. Em 2 de novembro, José Bonifácio expediu portaria ao intendente-geral da polícia para que ele abrisse devassa contra os conspiradores. Começaram as perseguições políticas, as prisões e fugas.
fechamento do Grande Oriente do Brasil e do apostolado. Na sequência dos fatos, Dom Pedro virou mestre do Grande Oriente do Brasil e arconte-rei do apostolado. Em 15 de julho de 1823, fecha essas duas instituições. Em 17 do mesmo mês, José Bonifácio foi demitido de ministro do Estado. Estava, pois, a maçonaria azul fora do governo. Bonifácio passou a ser somente deputado por São Paulo. Os três Andradas passaram, a partir do dia 16, à oposição, iniciando uma campanha sistemática contra os portugueses brasileiros adotivos, começando assim um movimento anti-português no Brasil, contra os que ocupavam cargos políticos. Resiste-se que no dia 5 de julho, a relação Tribunal de Justiça da época absolveu alguns acusados pela devassa que José Bonifácio mandara proceder. No dia 7 de outubro de 1823, foram também absolvidos por falta de provas José Clemente Pereira, Brigadeiro Luiz Pereira da Nóbrega de Souza Coutinho, ambos portugueses, Joaquim Gonçalves Ledo, Cônego Januário da Cunha Barbosa e Padre Lessa, brasileiros. Com essa decisão, os dirigentes da maçonaria vermelha, que se achavam exilados, poderiam voltar ao Brasil. Em contrapartida, Dom Pedro dissolveu a Assembleia e, com isso, mandou prender os três irmãos Andrade, José Bonifácio, Antônio Carlos e Martim Francisco. Foram presos também os ex-deputados Montezuma, José Joaquim da Rocha e seus dois filhos, os irmãos Menezes Vasconcelos de Drummond, Vergueiro, Muniz Tavares e outros. Ou seja, aqueles mesmos chefes da maçonaria azul que fizeram o movimento do Pio, que organizaram o movimento de retorno dos Andradas, no dia 30 de outubro de 1822, e receberam a ordem do Cruzeiro no dia da sagração do imperador, em 1º de dezembro de 1822, estavam todos encarcerados. No dia 25 de março de 1824, o imperador outorga ao povo brasileiro a sua primeira Constituição política, cujo artigo 10 dizia, abre aspas, os poderes políticos reconhecidos pela Constituição do Império são 4. O poder legislativo, o poder moderador, o poder executivo e o poder judicial. A Confederação do Equador. 3 meses após ter Dom Pedro I outorgado a Constituição de 25 de março de 1824, instala em Pernambuco a Revolução Republicana, conhecida com o nome de Confederação do Equador. Paz de Andrade, seu chefe, lança proclamações, convidando todas as províncias do Brasil a formarem uma confederação. Perfilhou interinamente para a sua federação a Constituição da Colômbia e adotou bandeira tricolor com emblemas. Paz de Andrade, à sombra da Acácia, tinha a loja jardineira, ramificada em duas, Caridade Olindense e 6 de março de 1817. Assim, a Confederação do Equador fora uma revolução republicana desencadeada pela maçonaria vermelha de Pernambuco. Revolução esta que rapidamente foi abafada pelas forças imperiais. A abdicação do imperador. Tornara-se impossível a Dom Pedro I continuar reinando em face das fortes pressões da maçonaria vermelha. Por isso, no dia 7 de abril de 1831, ele abdica, sob a pressão das forças políticas. Não tem mais com ele a maçonaria azul. Agora, a vingar-se do fechamento do apostolado,
em 1823. Ele está só. Antes de partir, porém, Dom Pedro I nomeia para tutor do imperador menino o seu amigo José Bonifácio de Andrada e Silva. Os maçons azuis estavam em festa, porque a maçonaria constitucional e parlamentar continuava a existir. Fim do Segundo Império e a chegada da República. A monarquia passava por crises e iniciou-se na década de 1870, logo após a Guerra do Paraguai. Começaram a ganhar espaço no debate político novos rearranjos, que começaram na década de 1870. Havia uma grande satisfação por parte dos militares e de grupos políticos que reivindicavam a modernização do país, os quais orbitavam ao redor do republicanismo. Por outro lado, Dom Pedro II estava cada vez mais ausente do país para tratamento de saúde, fato que enfraquecia a monarquia e fortalecia o discurso do movimento republicano. A insatisfação dos militares iniciou-se após a Guerra do Paraguai, quando o Exército se estabeleceu como instituição profissional, exigindo aumentos salariais e melhoras na carreira. Pediam também o direito de manifestar suas opiniões políticas, no que diz respeito ao laicismo, ao tempo em que abraçaram o positivismo, defendido pelo sociólogo francês Auguste Comte. Surgiu o Partido Republicano Paulista, com um discurso oficial tendo por base o positivismo, questionando os militares, a monarquia e a instalação de república ditatorial. Os republicanos utilizaram a imprensa para divulgar seus discursos e atacar o imperador. Os jornais republicanos eram lidos pela elite e os temas neles trazidos provocavam discussões no clube militar e em praça pública. Na área política, havia uma grande satisfação com a monarquia, principalmente na província de São Paulo, em face da pequena representação em relação a outras províncias economicamente inferiores, cujas representações eram bem maiores e, por isso, exigiam maior representação. Outras demandas da época eram o estabelecimento do laicismo no Brasil e a questão do abolicionismo. A grande maioria dos abolicionistas era adeptos dos ideais republicanos, bem como a respeito da sucessão do trono, porquanto a princesa Isabel não era considerada a pessoa ideal para assumir o trono, e mais ainda por ser casada com um francês. Por outro lado, os fazendeiros romperam com Dom Pedro II, porque não foram indenizados após o fim da escravidão. Razão porque se aproximaram do movimento republicano. O imperador também se indispôs com a igreja ao mandar prender os bispos, que ocasionou a questão religiosa, provocando, assim, o rompimento entre o imperador e o catolicismo. Nomes como Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Antônio da Silva Jardim, José do Patrocínio, entre outros, movimentaram-se pela implantação da República no Brasil. O Marechal Deodoro da Fonseca foi convencido a derrubar o gabinete ministerial e acabou tornando-se o primeiro presidente do Brasil. No dia 15 de novembro de 1889, tropas lideradas por Deodoro da Fonseca cercaram o quartel-general. Ele ordenou que o Visconde de Ouro Preto e o ministro da Justiça, Cândido de Oliveira, fossem presos. Na parte da tarde, foi proposto que a República fosse proclamada
Câmara Municipal e nela José do Patrocínio foi o responsável pela proclamação da República no Brasil. Instalou-se então um governo provisório, cujos cargos foram todos ocupados por maçons, envolvidos na conspiração. Quintino Bocaiúva, Benjamin Constant, Aristides Lobo e Rui Barbosa, sob a presidência de Deodoro da Fonseca. Como fatos precedentes à proclamação da República, destacam-se as seguintes mudanças: fim do segundo reinado, a chegada dos militares ao poder, extinção do poder moderador, implantação da República, implantação do federalismo, estabelecimento do sufrágio universal masculino e fim do voto censitário, implantação do Estado laico, maior autonomia para as províncias, e depois do dia 15 de novembro de 1889, transformaram-se em Estados, e o estabelecimento do presidencialismo. Assim, finalizamos nossa apresentação, pedindo desculpas se demoramos mais tempo do que nos foi concedido, bem como esperamos ter discorrido o tema Proclamação da República em correspondência à expectativa dessa ilustrada academia. Era o que eu tinha a dizer e meu muito obrigado. Irmão e confrade Hélio Leite, nós é que agradecemos a magnífica palestra, o trabalho que foi realizado, o trabalho de pesquisa e de apresentação extraordinários, que nos dá uma nova visão do que aconteceu naquele período onde a República do Brasil foi constituída. Alguns dos presentes pediram que lhes fosse franqueado o texto da sua palestra, para que pudesse estudá-lo. Eu pergunto se é possível que o irmão nos conceda o privilégio de poder publicar o seu texto. Pois não, com certeza. Muito obrigado. Então, nós vamos, assim que o irmão secretário receber o texto, vamos publicar aqui no site da academia, estará à disposição de todos aqueles interessados em aprender mais sobre, então, esse trabalho extraordinário que nos mostra os antecedentes da proclamação da República. Muito obrigado. O irmão realmente faz jus ao brilho e à admiração que todo o país, todos os maçons lhe dedicam. Irmão Adilson, por favor, o mestre de cerimônias. Então, bom, em nome do nosso querido presidente, Michel Winetsky, eu convidaria o nosso querido confrade, nosso mestre, Eleutério da Conceição, do Conselho Consultivo da Academia Maçônica Virtual Brasileira de Letras, que faça, em nome de todos os confrades, os agradecimentos ao irmão músico e também ao irmão palestrante. Então, o irmão Eleutério, por favor, irmão. Ilustre presidente, ilustre confrade presidente, demais acadêmicos, convidados, é uma satisfação poder contar com a presença de todos. E nós tivemos um evento especial hoje, né? Além da palestra, tivemos a manifestação do talento musical do nosso irmão Brito, que nos brindou com uma obra acompanhando-se a si mesmo no seu violão, que ele é exímio tocador, nós sabemos disso há muito tempo, e de vez em quando ele pode nos brindar com essa característica tão importante. E do irmão Hélio, todos nós tivemos a oportunidade de ouvir a sua apresentação, acompanhar essa visão especial da maçonaria com seu desenvolvimento no Brasil e as suas nuances históricas. Muitas delas são controversas e têm tido apresentação diferentes em diversas ocasiões,
que compõem a história do nosso país. É uma oportunidade de rever esses momentos históricos e nós agradecemos ao irmão Hélio por essa oportunidade, por nos ter concedido essa oportunidade. Eu creio que todos os irmãos aproveitaram bastante a ocasião de hoje. Irmão mestre de cerimônia, eu vos devolvo a palavra. Espero ter cumprido a contento a designação. Muito obrigado, nosso querido irmão confrade e nosso mestre, mestre de todos nós, Eleutério. Nesse momento agora, o nosso querido presidente Michel Inetsky, ele fará uma pequena explanação sobre a nova formalidade de agradecer aos irmãos que participam dos nossos eventos, né? E foi criado na sua administração um diploma de júbilo e gratidão. O irmão Michel, tens a palavra, irmão. Muito obrigado, irmãos ouvintes. Nós pensamos em perpetuar o nosso agradecimento de forma prática, não é? Agradecendo aqueles que compartilharam seu conhecimento conosco, não é? E emitindo um diploma de gratidão e reconhecimento que possa colocar em visão permanente tudo aquilo que nós sentimos a respeito daqueles que estudaram, dividiram conosco o seu conhecimento, melhorando o conhecimento da maçonaria, a cultura maçônica, a cultura de maneira geral. Então, mandamos fazer diplomas de reconhecimento a todos aqueles que nos prestigiaram com suas palestras, o irmão Roberto Zardo, o irmão Zé Ayrton de Carvalho, o irmão Márcio Gomes dos Santos, o irmão Brito, Pedro Sobrinho Rodrigues de Brito e o irmão Hélio Pereira Leite. E, nesse momento, nós entregaremos virtualmente os diplomas a cada um desses irmãos, agradecendo mais uma vez e perpetuando o reconhecimento através desta homenagem. No momento, então, eu apresento em tela o diploma de reconhecimento público da Academia Maçônica Virtual Brasileira de Letras. Alguém vai fazer a leitura, secretário? Irmão, pode fazer a leitura de um só deles? E depois o irmão só nomina os irmãos que o receberão. Inclusive os irmãos que participaram das primeiras reuniões dessa administração, que é o caso do Rosardo, do nosso Zé Ayrton, Márcio, eles também receberão, né? Então, se o irmão fizer a leitura de um deles, o teor é igual, né? São iguais em todos eles. Então, por favor, querido irmão Zé Antônio. Bom, Saperial de Reconhecimento Público, a Academia Maçônica Virtual Brasileira de Letras, AMVBL, por meio de seu presidente, em nome de todos os confrades e de acordo com os poderes que lhes são conferidos, concede o presente diploma de júbilo e gratidão ao ilustríssimo confrade Roberto Zardo por seus relevantes serviços culturais prestados a essa douta academia, especialmente convidado para discorrer sobre o tema As Ideias que Mudaram o Mundo e o Brasil, para que se registre, portanto, a memória deste feito e se perpetue a lembrança de suas virtudes, é expedido o presente diploma, dado, traçado, firmado, selado e autenticado, em nosso templo erguido à virtude na internet, no 7º dia do 9º mês do ano de 2024 da Era Vulgar, assinam Adilson Zotovich, diretor-secretário, Michel Inetsky, presidente. Agora eu vou apresentar os diplomas dos demais citados, né? Nós temos aqui o diploma do José Ayrton de Carvalho, alusivo à palestra O Papel Cultural das Academias Maçônicas na Sociedade. Também do nosso irmão Márcio Gomes, onde ele fez a palestra em conjunto, né, com o nosso irmão Zé Ayrton, com o mesmo tema, o papel cultural das academias maçônicas na sociedade. Do nosso irmão Pedro Brito, Pedro Sobrinho Rodrigues de Brito, em virtude da sua apresentação musical solo, nessa data de hoje. Eu acabei esquecendo de falar a data dos diplomas aqui do Márcio Zé Ayrton, que é dia 27 de setembro, né? Perfeito. Márcio Gomes dos Santos, Zé Ayrton de Carvalho, 27 de setembro. E Pedro Brito, dia 15,
E agora, finalmente, o diploma do nosso palestrante da data de hoje, nosso irmão Hélio Pereira Leite, com o tema A Proclamação da República, Antecedentes e Precedentes, nessa data do dia 15 de novembro de 2024. Dou por concluído. Muito obrigado, irmão Antônio. Meus irmãos agraciados com o diploma, se quiserem usar da palavra nesse momento, é o bastante oportuno e nós ficaremos muito felizes. Confrade Zardo. Apenas para agradecer a generosidade e lembrar que nós temos um compromisso com aquilo que Horácio, no século I a.C., colocou no seu Epistularum Liber Primus, né? É no livro 1, capítulo 2, verso 40. Mas eu não vou ler em latim porque eu não fui seminarista, mas eu leio em português. Aquele que começa tem metade do feito alcançado. Ouse saber. Então, acho que esse é o nosso lema, a nossa razão de ser na academia e compartilhar isso com os irmãos, com os convidados. Então, eu sou extremamente grato. Muito obrigado. Muito obrigado a você, querido irmão Zardo. Confrade José Ayrton. Rapaz, eu já falei demais, mas eu gostaria de agradecer esse diploma, que vem, com certeza, testemunhar o trabalho que é desenvolvido pela academia e a oportunidade que ela nos dá a trazer conhecimento ou as informações que são dos preceitos instituídos pela maçonaria. Ou seja, que o mestre tem que juntar o que está disperso e difundir a verdadeira luz. Agradecimento pela oportunidade que todos nos concederam em trazer um pouco mais de informação. Conhecimento, acho que todos os irmãos têm, mas as informações são sempre salutares. Agradecimento profundo a todos os irmãos. Muito obrigado, irmão Márcio. Obrigado, presidente Michel Vinetsky. Boa noite a todos. Mesa diretora dos trabalhos, autoridades maçônicas e seus graus e qualidades, caros confrades, acadêmicos, irmãos, autoridades presentes também, cunhados, amigos e visitantes. Eu agradeço a honra da distinção e pergunto ao presidente se eu posso fazer apenas um comentário com relação à data de hoje, que é uma data muito, muito importante, e dentro do tema da palestra que foi apresentado, e como nós sabemos, o dia 15 de novembro ele marca um dos eventos mais importantes da história do Brasil. A proclamação da República... Por favor, ele sempre enriquece. Por favor, Márcio. Tá, obrigado. Sem dúvida alguma. Porque a proclamação da República, ela assim, é corrida, né? Há 135 anos, e que representou uma mudança significativa no modelo político brasileiro, trazendo à tona ideais de igualdade e cidadania, ainda que de maneira limitada naquele contexto histórico. Então, a importância dessa data para nós, os brasileiros, reside no simbolismo da luta por uma sociedade mais democrática. Embora a República não tenha nascido pronta e acabada, lá em 1889, ela é uma construção diária que depende de todos nós, que temos de enfrentar inúmeros desafios, como as desigualdades sociais persistentes e a exclusão de boa parte da população. Porém, a proclamação ela plantou as sementes para debates fundamentais sobre direitos, liberdade e cidadania. Então, comemorar o dia 15 de novembro, como hoje o fazemos, é uma oportunidade para refletir sobre os avanços e desafios na construção de uma nação mais justa e participativa, reafirmando a relevância dos valores republicanos numa sociedade contemporânea, né? Nessa era de lacração e da desinformação e sem uma legislação que defina o que é politicamente correto, quando testemunhamos estupefatos em países vizinhos, né? Ainda bem que não aqui, que a censura é democracia e liberdade de expressão é fascismo, onde a opinião pode ser julgada e apenada com mais rigor do que crimes violentos, parece estar ocorrendo uma contaminação em todos os setores daquelas sociedades
com desvios da verdade, com propósitos e entendimentos manipuláveis e escamoteados, onde testemunhamos de longe, aglutinar esses defensores da desconstrução dos acontecimentos históricos que fundamentam o ideário nacional duramente conquistado por aqueles povos, que aqueles cenários, né, não nos contaminem e brotem por essas plagas. Então, com as bênçãos do grande arquiteto, as vibrações benéficas que pairam sobre cada um de nós, temos certeza de que, apesar de estarmos aqui nós distante fisicamente, estaremos sempre juntos nessa luta e reforçando esses laços de fraternidade e amizade que nos une. E que assim continuemos e viva a nossa tenra liberdade. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado pela honra. Muito obrigado, Márcio, pelo enriquecimento dessa palestra com a sua opinião. Foi realmente interessantíssimo, né? Nós agradecemos sempre que você expõe a sua cultura, seu conhecimento e a sua opinião. Obrigado mesmo. Irmão Pedro Brito ainda vai nos brindar com mais um número musical, então eu vou deixar seu agradecimento para depois do seu último número. E agora passo a palavra para irmão Hélio Leite para dar a sua opinião a respeito desse evento. Inicialmente, mais uma vez, agradeço a gentileza do convite que me foi formulado para expor alguns aspectos antecedentes e precedentes que culminaram com a proclamação da República, que hoje é comemorada no Brasil e que hoje também está sendo comemorada nesta academia, não é? Um evento importante, festivo, oportuno e necessário, porque nós, como maçons, advogamos desde os primórdios da maçonaria, como dito no texto, somos defensores do sistema republicano, ou seja, do sistema democrático, não é? Em todas as nações do mundo. Portanto, eu parabenizo a iniciativa desta academia, muito bem presidida pelo nosso respeitável confrade Michel, que nos trouxe essa oportunidade de aqui representar também, como presidente, a Academia Nacional de Maçons Imortais, recentemente fundada em 31 de maio deste ano, e que tem como madrinha esta grande academia. Ou seja, tanto esta academia como a nossa atuam no modo virtual. E é um modo que facilita a expansão das informações, dos produtos literários, não é? Articulados e arquitetados para expandir no seio da maçonaria brasileira o trabalho dos seus membros, dos seus obreiros, que se dedicam à literatura, à cultura, né, em geral, enfim, aos aspectos que envolvem a intelectualidade nacional brasileira. Quero também agradecer o diploma que me foi conferido, que guardarei com muito carinho, né, irei reproduzir, e, por certo, estará sempre à minha frente para relembrar desse momento importantíssimo, né? Agradecer aos que me ouviram, pela paciência que tiveram, e dizer que me sinto também agradecido por poder, né, apresentar este modesto texto que diz respeito a um dos aspectos que envolveu todo o processo político no Brasil, não é? Desde o Brasil colônia até o Brasil republicano. Está de parabéns, portanto, a esta academia
seu presidente, todos os seus diretores e todos os confrades deste silogeu. Muito obrigado e uma boa noite. Boa noite. Nós é que agradecemos, confrade Hélio, excelente palestra, essa manifestação de conhecimento, de história e cultura. Devolvo, nesse momento, a palavra para o mestre de cerimônias prosseguir a sessão. Olá, meus irmãos, convidados, confrades. Bom, então, por ordem do nosso presidente Michel, vamos dar prosseguimento e vamos solicitar ao nosso confrade e vice-presidente, e o nosso faz tudo sempre, né? Isaltônio Machado, que efetue o sorteio dos livros de autoria de nossos eruditos acadêmicos aos presentes nessa sala virtual. Antes, porém, o nosso presidente, Michel, ele tem a palavra para falar alguma coisa sobre um dos livros, entre os 10 livros que serão sorteados. Tens a palavra, presidente. Perfeito. Nesse momento, um dos confrades, o irmão e confrade Mário Vasconcelos, está lançando, neste evento, o seu novo livro, com o título de Gestão Maçônica Inspiradora, Boas Práticas para o Sucesso de uma Loja. Né? Por se tratar do primeiro lançamento feito numa reunião da Academia Virtual Maçônica Brasileira de Letras, solicitamos ao confrade Mário que fale alguma coisa a respeito desta sua nova obra. O meu caro irmão, confrade presidente Michel Inetsky, muito grato, né? Na sua pessoa, eu saúdo todas as autoridades maçônicas presentes, irmãos, familiares, amigos e meus queridos confrades. Meu irmão, agradeço imensamente o espaço aberto para esse lançamento que eu faço com muito carinho aqui na nossa academia, né? E aproveitando inicialmente a fala, meus agradecimentos e parabéns ao irmão Hélio por ter nos brindado com essa aula de história, viu, meu irmão? E ainda mais desse dia de comemoração, né? Também aproveito para assinar embaixo e ratificar as palavras muito pertinentes do nosso irmão Márcio. Muito obrigado aos meus irmãos. Meus irmãos, vou ser muito breve para não tomar demasiado tempo. Esta obra, meus irmãos, ela surgiu na intenção de ajudar os nossos irmãos no desempenho dos cargos em loja, basicamente, né? Tomando a nossa loja como um organismo, né? E composto de determinadas partes, determinados órgãos, esses órgãos eles precisam estar saudáveis e sinérgicos e interagindo bem. Então, ao longo do tempo que eu levei para fazer a pesquisa para esse livro, para cada cargo, eu procurei fazer uma compilação da legislação de algumas potências, que seria a parte ordinária do cargo, apenas para o irmão ter uma noção da legislação, né? E a parte extraordinária de cada cargo são boas práticas sugeridas, né? Põe que você concorre a um livro. Então, são boas práticas sugeridas aos irmãos para abrilhantar a execução daquele cargo, né? Fazer o cargo ter a sua finalidade atingida e, além disso, o livro propõe algumas reflexões justamente para que a loja atinja seus objetivos. Agradeço muito ao irmão Michel Inetsky e o irmão Zardo, porque, inclusive, no livro eu cito expressamente a obra deles, né, sobre liderança, que é fundamental nessa estrutura, nesse organismo vivo. A liderança é o cérebro, né? Então, muito me alegra esse trabalho que nós fazemos aqui de sinergia, né? De trabalho coordenado, conjunto, visando o crescimento da maçonaria em geral e da nossa sociedade como um todo. Nós temos a versão impressa e a versão digital, e eu vou colocar no chat os links aos irmãos que tiverem interesse no tema. Muito obrigado, meu irmão Michel. Muito obrigado, meus irmãos. Nós é que agradecemos, irmão Mário, e estamos ansiosos para conhecer a sua obra. O primeiro livro dessa série vai ser sorteado hoje, logo em seguida, agora, pelo irmão Isaltônio, que comanda aqui nossa máquina de sorteios. Por favor, Isaltônio. Presidente, só uma pergunta. O nosso irmão Wanderlei, você tem a capa do livro do nosso irmão Mário para compartilhar? Já que Tenho é o sim. momento agora do lançamento, acho Tenho. que seria interessante, né? Só um instante, deixa eu pegar aqui. Enquanto ele vai localizando lá, eu vou mostrar para os irmãos como vai ser
Irmão Isotônio, Sim? permita-me uma parte, aproveitando, registrar aqui meu agradecimento, não só à academia por esse espaço aberto pelo apoio, mas também à Milênio Editora, do nosso irmão e confrade Mauro, que está promovendo promoveu a editoração e a edição e distribuição do livro impresso, e ao nosso querido confrade, irmão Vanderlei Coelho, né, pelo apoio enorme, gigante que ele deu na execução da versão digital e no espaço que ele abriu também no site dele lá, Maçonaria com Excelência. Muito obrigado, meu irmão Vanderlei. É isso. Eu que agradeço, meu confrade Vasconcelos. Vou compartilhar aqui. Vocês estão vendo aí? Está carregando. Não, ainda não. Agora sim. Agora Essa estamos vendo. é a capa da versão digital que encontra-se no site Maçonaria com Excelência. Os irmãos poderão adquirir na versão digital. Vou colocar o link aqui também. Excelente. Posso descompartilhar? Pode. Muito obrigado, Vanderlei. Estou numa live. Eu já fiz a minha palestra. Agora eles vão Agora eu sortear vou um livro. fazer aqui Empresta o celular para falar com Hein? o celular. compartilhamento da imagem. Meus irmãos, aqui nós temos a lista de presença, apenas para que vocês vejam, né, que Cadê o seu? 78 pessoas preencheram a lista de presença. Então, agora eu vou abrir o sorteador. E aí nós vamos fazer o sorteio aqui agora de 78 presentes. Nós vamos sortear 10 livros. Então, agora eu vou dar o comando aqui para o sorteio. Ok, os números sorteados são 42, 62, 49, 48, 61, 47, 73, 33, 55, 31. Então, eu peço agora um minutinho que eu vou... Minutinho não dá, né? Uns 5 minutinhos para eu identificar todos os sorteados aqui e eu volto com o nome dos sorteados e o livro. Enquanto isso acontece, nós podemos pedir ao irmão Pedro Brito que nos brinde com um número musical que vai ser a chave de ouro do nosso trabalho, e pedir ao Pedro Brito que fale também a respeito da sua participação, não só neste evento, mas nos eventos da academia. Eminente presidente Michel Vinete, e demais confrades, queria primeiro agradecer a presença das cunhadas Alicia Silva e Vivian Zotovich. Eu vi que elas acompanharam atentamente toda a palestra, né, até agora com câmera aberta, e fica muito bacana ver essa integração das cunhadas conosco aqui hoje. Sejam sempre bem-vindas a estar conosco. Para mim é uma honra estar junto aqui e também compartilhar um pouco do que eu tenho por hobby, que gosto muito, que é a música. O irmão Roberto Zardo, ele tem uma palavra que ele usa, chama reflexões, que é o nome que acho que é a junção de reflexões, de reflexão com ações. Baseado nisso, eu escolhi uma música. A propósito, a primeira música é O Velho e o Mar, que foi executada de Toquinho e Vinícius de Moraes. E essa música agora, como eu mencionei, que junta, baseado na palavra do nosso irmão Roberto Zardo, que fala reflexões, essa música, o tema dela é mudança, que eu presumo que seja a junção de mundo com mudança. Ela é composta por dois compositores de Bodocó, no Pernambuco. Ele chama Flávio Leandro e Elmo Oliveira. Hoje, com sinceridade, eu acordei com a vontade de cuidar de mim, de levar para um passeio sem pisar o pé no freio, sem pensar no fim. Arrumar minha gaveta, botar tinta na caneta do meu coração. Escrever um eu me amo,
cada vez que a voz do mundo me disser que não. Ler um livro, colher flores, para te dar quando tu fores flor no meu jardim. Animar essa pessoa que andou vagando à toa, mas que mora em mim. Quando eu mudo, o mundo muda, cai na minha dança. Se eu mexo no meu mundo, o mundo se balança. Muda tudo o tempo todo, feito uma criança. O que não muda nesse mundo é somente a mudança. Hoje, com sinceridade, acordei com a vontade de cuidar de mim. Me levar para um passeio, sem pisar o pé no freio, sem pensar no fim. Arrumar minha gaveta, botar tinta na caneta do meu coração. Escrever o eu me amo cada vez que a voz do mundo me disser que não. Ler um livro, colher flores pra te dar quando tu fores flor no meu jardim. Animar essa pessoa que andou vagando à toa, mas que mora em mim. Quando eu mudo, o mundo muda, cai na minha dança. Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Muda tudo o tempo todo, feito uma criança. O que não muda nesse mundo é somente a mudança. Quando eu mudo, o mundo muda, cai na minha dança. Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Muda tudo o tempo todo, feito uma criança. O que não muda nesse mundo é somente a mudança. Obrigado, meus irmãos. Maravilhoso, meu irmão. Na verdade, a academia é uma academia de cultura, não só de literatura. Em todo tipo de cultura é válido para que a gente possa melhorar o nível de conhecimento do povo brasileiro. E a música realmente faz parte disso aí. E as suas músicas, apresentações hoje nos enriqueceram sobremaneira. Muitíssimo obrigado em nome da academia e de todos os presentes. Irmãos autores já têm os sorteados? Estou no penúltimo aqui, só um minutinho. Vai se tornar uma tradição da academia, pelo menos nesta gestão, é que em todas as reuniões a gente sorteie livros oferecidos pelos acadêmicos, pelos confrades acadêmicos. Nesta, exatamente, o irmão Mauro ofereceu 5 livros de sua editora, de sua autoria, né? E não permitiu que outros irmãos pudessem oferecer, mas na próxima, na reunião do dia 21 de abril, sortearemos talvez 10 ou mais livros, um livro de cada título. Os livros Aqui estão aí apresentados. Então, eu vou fazer a leitura do nome do livro, o autor e o sorteado, tá? O primeiro livro, Maçonaria e Família, de Mauro Ferreira, sorteado Rogério Martins. Maçonaria e Estado Laico, de Mauro Ferreira, sorteado Eleutério Nicolau. Um outro exemplar de Maçonaria e Estado Laico, de Mauro Ferreira, sorteado Aguinaldo Campos. Maçonaria e as 7 Leis Herméticas, de Mauro Ferreira, sorteado nosso irmão Luiz Sichowski. Não, Sichowski. Acho que é isso. Maçonaria de Isaac Newton Internet, de nosso irmão Michel Inetsky. Foi o sorteado Juan Calvé Reverter. O livro Caminho da Felicidade, de Michael Inetsky, sorteado Wilson Júnior. É Chikoski, tenho certeza. Voltando aqui, O Caminho da Felicidade, de Michael Inetsky, sorteado Wilson Júnior. O livro Arte Real em Versos, de Adilson Zotovich, Mário Vasconcelos, sorteado. Jesus e a Moral Maçônica, de Francisco Melo Siqueira, sorteado Domingos Teodoro. Antologia Reflexões de um Aprendiz Maçom, sorteado Luiz Werner Oliveira. E o livro que foi lançado hoje, Gestão Maçônica Inspiradora, Boas Práticas para o Sucesso de uma Loja, de Mário Vasconcelos, sorteado Roque Langoni. Então, depois nós vamos contactar cada um dos ganhadores para envio, para coletar os endereços para fazer os envios das obras.
Será realmente um prazer e uma honra poder. Agora nós queremos abrir a palavra para os presentes para que diga a sua manifestação a respeito desse evento e em seguida partiremos para o encerramento da sessão. A palavra está franca agora, quem levantar a mãozinha desejar fazer uso dela. Irmão Goethe Franca, por favor, Agora eu vou pode abrir seu liberar aqui microfone. o som aqui. Tá. Agora já está podendo. O Goethe, que havia pedido, pode ligar o som. Goethe. O irmão Goethe, que pediu a palavra. Não sei se deve ter caído o sinal. Mais algum irmão gostaria depois de usar a palavra? Esse é o momento oportuno. Irmão Exaltônio. Bom, meus irmãos, confrades, depois de tudo que já foi dito, só me resta falar desse momento que nós estamos vivendo na academia, né? Dando sequência a essas atividades ao longo aí de mais de 3 anos de existência, já caminhando para o nosso 4º aniversário, academia sempre cada vez mais forte, essa nova gestão também bastante dinâmica. Então, minha gratidão também a todos os irmãos e visitantes. Nós temos, inclusive, aqui hoje pessoas que não são filiados à maçonaria, nós temos cunhadas também. Então, esse é o momento em que a academia se abre para a sociedade, se abre para a família maçônica. É muito importante, né? Essa disseminação da cultura por intermédio do nosso sodalício. Então, eu vejo que nós temos uma função social também, e nessas ocasiões, como hoje, nessas datas magnas da nossa República, nós, né, nos apresentamos para a sociedade. Depois, essa nossa reunião fica pública, né, a todos os interessados. Ao longo do tempo, as nossas reuniões são assistidas por pessoas que pesquisam sobre o tema, né? Então, essas reuniões ficam gravadas e são publicadas a todos os interessados. Então, isso é uma obra que nós estamos realizando e que fica aí entregue para a sociedade. Então, que fique aí esse registro. Obrigado, irmão Antônio. Irmão Mestre Cerimônias, mais alguma contribuição? Sim, eu ofereceria a palavra agora para o nosso querido confrade e sereníssimo grão-mestre da Grande Loja Maçônica do Estado da Paraíba, nosso irmão Ailton Elisiário. Eis a palavra, meu querido irmão sereníssimo grão-mestre. Boa noite a todos os meus irmãos, presidente desta casa. Gostaria de registrar a nossa satisfação com os trabalhos desenvolvidos nesta sessão. Sessão muito rica, que encantou a todos, não somente pela parte cultural, ou seja, pela parte musical do nosso irmão Pedro Brito, mas notadamente pela explanação feita pelo nosso irmão Hélio Leite, presidente da Academia Nacional de Maçons Imortais. Eu queria apenas fazer uma colocação no tocante à exposição do nosso irmão Hélio Leite. É interessante, meus irmãos, o seguinte. Eu tenho aqui, deixa eu me pegar, eu tenho aqui uma anotação que se relaciona com a atitude de Dom Pedro II. Porque no dia 10 de novembro, numa reunião na casa do irmão Benjamin Constant, e lá estavam
também os irmãos Francisco Glicério e Campos Sales, ficou decidido exatamente nessa sessão a queda do Império. E Benjamin Constant foi incumbido de persuadir o irmão Deodoro da Fonseca, já que este era muito afeiçoado ao imperador. E Deodoro assumiu o comando do movimento, né, proclamando a República no dia 15, ou seja, 5 dias depois. Foi encaminhado ao imperador Dom Pedro II uma, uma representação escrita, e a resposta de Dom Pedro foi a seguinte: à vista da representação escrita que me foi entregue hoje, às 3 horas da tarde, resolvo, cedendo ao império das circunstâncias, partir com toda a minha família para a Europa, deixando esta pátria de nós tão estremecida, a qual me esforcei por dar constantes testemunhos de amor e dedicação, durante mais de meio século em que desempenhei o cargo de chefe de Estado. Ausentando-me, pois, com todas as pessoas da minha família, conservarei do Brasil a mais saudosa lembrança, fazendo os mais ardentes votos por sua grandeza e prosperidade. Muito interessante essa atitude do imperador Dom Pedro II, que, uma vez deposto, poderia ter reagido, né, de forma diferente, e ele abraça, podemos dizer assim, a nova ordem que estaria sendo estabelecida no país e parte levando no seu coração toda a saudade da sua vida inteira dedicada ao Brasil. Então, devemos também reconhecer esse gesto nobre de Dom Pedro II no início da nossa República. Era essa observação que eu gostaria de fazer, parabenizar o irmão Hélio Leite pela sua brilhante exposição, pela sua magnífica explanação e os momentos também de lazer do nosso irmão Pedro Brito. E, mais uma vez, registrar o contentamento, porque a cada sessão que a nossa academia realiza, cresce o número de participantes. Não fica abaixo de 100, né? Estamos, com isso, muito satisfeitos, mas satisfeitíssimo mesmo, em razão do prestígio que a academia vem tendo, com a participação dos nossos irmãos em todo o território nacional. Meu muito obrigado, boa noite, irmão Michel, irmão Adilson, irmão Isaltônio e a todos os demais. Muito obrigado, querido irmão Ailton Lisiário, e antes de devolver a palavra ao nosso presidente, para que ele proceda o encerramento, eu gostaria de fazer um agradecimento aqui a todos aqueles convidados, né, nossos confrades da Academia Nacional de Maçons Imortais presentes, ao nosso presidente Hélio Leite, academia que nós também, eu, o Isaltônio e alguns outros irmãos, fazemos parte também, orgulhosamente. Eu queria destacar, inclusive, presidente, a minha alegria, meu contentamento e gratidão, a liberdade e a criatividade que o nosso presidente Michel Inetsky tem tido frente à academia e permitido com que a gente tenha desenvolvido esses programas e juntamente com nosso querido irmão Isaltônio, o Vanderlei Coelho e o Ednilson Silva, que são irmãos que têm, sempre que chamados ao trabalho, eles estão sempre disponíveis, e eles, durante esse período que antecede essas reuniões, nesses períodos nós trabalhamos bastante, entramos em contato, discutimos, trocamos ideias para que tudo saia contente. Então, isso é um trabalho feito a várias mãos,
de irmãos notáveis, Antônio, Ednilson, Vanderlei e demais irmãos. Muito obrigado pela oportunidade. Devolvo a palavra ao nosso querido irmão Michel, presidente. Muito obrigado, irmão Adilson. Eu tenho que agradecer a diretoria toda. Tem sido um trabalho extraordinário. Os meus diretores, tesoureiros, secretário, os conselhos todos. E aproveito para dizer que o irmão Vanderlei também tem se superado em transformar a nossa academia em uma nova via digital extraordinária. O irmão Zardo e eu escrevemos um livro, não é? Que os irmãos conhecem, Liderança e Gestão na Maçonaria, e nós doamos os direitos deste livro para a Casa de Irã, para a Casa de Apoio do Hospital do Câncer de Rondônia. O irmão Vanderlei também doou os frutos do seu trabalho para isso. Então, os irmãos que adquirirem este livro digital, 100% da renda desse livro vai ser doado para a construção da Casa de Apoio do Hospital do Câncer. É mais um trabalho que fazemos em benefício daqueles que tiveram menos sorte do que nós tivemos. Então, o irmão Vanderlei quer falar alguma coisa a respeito? Sim, meu presidente. Boa noite a todos, meus confrades. Em seu nome, presidente, eu saúdo a todos os irmãos, todos os confrades, convidados, cunhadas, sobrinhos. Antes, porém, permita-me transmitir uma informação do nosso confrade Denizar, que me enviou uma mensagem pedindo as mais sinceras escusas pelas suas ausências. Estava cuidando da cunhada e razão pela qual impossibilitou ele estar participando conosco hoje. Bom, nós lançamos um mais novo projeto chamado Maçonaria com Excelência, um espaço voltado para divulgar a história, a cultura e a filosofia da maçonaria, onde também nós temos artigos, vídeos, e agora estamos também disponibilizando livros em formato digital. Os confrades que tiverem livros, que queiram lançar conosco, é uma plataforma totalmente segura. Os livros eles não podem ser baixados, nem impressos, nem compartilhados. Então, os confrades têm a certeza e a segurança que esse material não vai estar circulando em formato de PDF. Ele está hospedado no nosso serviço, e ele realmente valoriza os escritores, né? Que muitas vezes em algumas plataformas a gente compra esse material e acaba podendo baixar no nosso dispositivo, e muitas vezes nós percebemos que esse material é divulgado, né? E dessa feita você desvaloriza o trabalho do escritor. Então nós temos já livros do nosso confrade Antônio, Michel Wineski, Mário Vasconcelos, e muitos outros livros estarão sendo lançados, inclusive do nosso presidente Michel Wineski, que já disponibilizou. Esse livro em especial, que trata da liderança maçônica, nós vamos disponibilizar toda a venda para a Casa de Apoio Filhos de Irã. Então, todos que estão aqui presentes, que puderem fazer, logo, logo ele vai estar disponível lá na nossa plataforma. Então, aqueles que puderem compartilhar dessa ideia, adquirindo esse livro, né, além de você enriquecer o seu conhecimento, você ainda está contribuindo para uma obra gigantesca, uma obra social, uma obra que a Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia está encampando, juntamente com os maçons aqui de Rondônia e maçons de todo o Brasil. Meu presidente, muito obrigado pela deferência, o nosso querido irmão Adilson, que sempre está à frente aí dos trabalhos também, juntamente com o nosso confrade Isалтônio, que é um incansável, né? Tanto aqui na Academia Virtual Brasileira de Letras, quanto na Academia Maçônica de Letras de Rondônia, da qual ele é presidente da seccional Ariquemes. E, para encerramento, agradeço imensamente ao nosso confrade Hélio pela sua brilhante exposição, trouxe a verdadeira história viva do Brasil, e isso é importante que a gente tenha consciência e tenha acesso, porque aquele que não conhece a sua história está condenado a incorrer nos mesmos erros. E, da mesma feita, também agradecer ao nosso confrade Pedro Brito por trazer essas pérolas que inova as nossas reuniões, e me deu vontade de tomar mais uma, mais duas, mais umas doses de poesia, haja vista que eu não faço uso de bebidas alcoólicas.
Muito obrigado, meus irmãos. Bom final de semana e que Deus, o grande arquiteto do universo, nos abençoe, nos ilumine, nos guarde, nos proteja, hoje e para todo sempre. Gratidão. Obrigado, André. Irmão Zardo, como coautor do livro, você gostaria de encerrar aqui dizendo algumas palavras a respeito do trabalho que nós estamos fazendo em doar o fruto do nosso estudo para esta obra da Casa dos Filhos de Irã? Obrigado, presidente, querido irmão Michael. Eu acredito o seguinte, nesses 32 anos de sublime ordem, o nosso código moral maçônico, pelo menos dentro do rito escocês antigo e aceito, nós temos um tópico que diz: faze o bem pelo amor ao próprio bem. Então, nós que somos afortunados, que Deus nos concedeu uma série de competências, nos deu condições de nós podermos retribuir à sociedade tudo aquilo de bom que ela nos proporciona, é nossa obrigação fazer um gesto muito simples, muito pequeno, mas também é um gesto que denota o nosso amor pelo próximo. Então, eu acho que a maçonaria, nessas 3 décadas, me ensinou a compartilhar. Eu não divido nada com ninguém, eu compartilho, porque eu acredito, quanto mais nós compartilharmos, mais nós recebemos. Então, acho que a maçonaria é essa escola incrível, fantástica, que nos faz olhar para o irmão, não apenas com olhar de piedade, mas olhar com algo mais concreto, além do amor, além de tudo aquilo que a gente faz, também permitir que obras como a que nós estamos apoiando possam frutificar. Todos os livros os poucos livros que eu escrevi na minha vida, com exceção do primeiro, eu recebi 2.000, não sei qual era a moeda na época, mas todos os demais eu faço doação, e eu acredito que esse é um papel que cada um deve ter como maçom para a sociedade. E aí eu fecho, o irmão Ailton colocou a quantidade de irmãos, e eu, assim como racional, fiquei olhando quando nós alcançamos 100 participantes. Exatamente às 18h25, nós estávamos com 100 participantes. E aí eu lembrei do paraibano Ariano Suassuna, e eu fiz uma adaptação de uma frase que eu gosto muito, né? Como somos poucos e sabemos pouco, fazemos o pouco que nos cabe, nos doando por inteiro. Acho que esse é o papel. Beijo no coração, que o grande arquiteto nos ilumine, nos abençoe, tenhamos um final de semana iluminado. Beijo no coração. Agradecendo a todos os presentes, aos confrades e aos visitantes, aqueles que compartilharam seu conhecimento, sua cultura conosco, nós lhes rogamos as bênçãos do grande arquiteto do universo. E nos encontraremos novamente na próxima sessão pública, no próximo dia 21 de abril do ano que vem. Muito obrigado a todos, tenham um ótimo fim de semana, e a diretoria continua se reunindo. Teremos uma reunião na semana que vem para tratar ainda de outros assuntos da academia. Muito obrigado a todos, boa noite. Boa noite.